Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com o Visual G, resolvendo um exercício utilizando a estrutura de repetição enquanto. O exercício ele é bem simples, a gente já resolveu isso em outros momentos, quando a gente pede para calcular o quadrado de um número. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é como a gente faz isso de forma matemática, né? Então, a fórmula que a gente pode usar seria um número vezes o número, né, um número vezes ele mesmo, ou um número elevado a 2. Então, usando o operador aritmético aí de multiplicação, ou usando o operador aritmético de potência, né, para fazer um número elevado ao número 2. Muito bem. Então, aqui é para realizar o cálculo. Então, eu já sei como fazer a conta do quadrado. O que mais que eu preciso saber, né, que eu preciso tirar desse enunciado? Que eu preciso ter um número para fazer essa conta. Então, eu entendo que o usuário vai me informar esse número, tá? Então, depende de uma entrada do usuário para que eu possa executar o cálculo. E, né, além disso, nesse enunciado, ele também pede para que o programa saia, né, pare de executar quando o usuário digitar 0. Então, eu tenho também uma condição de parada. Qual é essa condição de parada? Se o usuário digitar 0, eu paro a execução do meu programa, tá? Então, sabendo isso, né, diante desse enunciado, eu preciso declarar as variáveis que eu vou utilizar no meu código. Então, a primeira delas, eu vou chamar de número, que é a variável que vai guardar o número que o usuário digitou, certo? E eu vou criar aqui uma variável chamada quadrado, que vai guardar, né, o resultado do cálculo, tá? Que a gente vai usar aqui, né, em uma dessas duas formas. Muito bem, declarei minhas variáveis. Agora eu preciso pedir que o usuário digite um número para que eu possa calcular o quadrado. Então, para que o usuário digite esse número, nós vamos usar aqui o comando escreva, né? Então, vou pedir para ele digitar um número inteiro. E aí, quando o usuário digitar esse número inteiro, eu quero guardar este número dentro de alguma variável. Então, aí o comando leia vai armazenar isso, né, na minha variável número. Então, quando ele digitar um número qualquer via teclado, né, esse número vai ser guardado aqui dentro da variável número, que é a variável que eu criei para armazenar esse valor. Beleza. O usuário digitou um número. Agora, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso estabelecer aqui, né, o cálculo. Só que ele só vai calcular isso aqui se esse número for diferente de 0. Então, preciso fazer uma comparação, né? Primeiro. E aí, a gente pode trabalhar com a estrutura enquanto, tá? Então, lembrando, né, que a minha estrutura enquanto ela precisa colocar lá o fim enquanto, para a gente poder terminar ela. E aí eu preciso dentro dela da condição para que eu execute o bloco que está dentro dela. Então, qual que vai ser essa condição? Enquanto o número for diferente de 0, eu vou fazer o que estiver aqui dentro do bloco, tá? Então, enquanto o número diferente de 0, faça. E aí ele vai executar o que a gente colocar aqui como comando. Então, o que eu quero que ele faça, se o número for diferente de 0? Que ele calcule o quadrado do número. Então, o quadrado, a variável quadrado, ela vai receber quem? Eu estou atribuindo o que a essa variável quadrado? Eu vou atribuir o cálculo, que é o número elevado a 2, ou poderia ter usado número vezes número também. Então, fez o cálculo, e aí eu quero que ele exiba o resultado do quadrado. Então, eu posso colocar uma mensagem usando alguns argumentos, como, por exemplo, o quadrado do número. E aí, eu posso colocar o número que o usuário digitou usando a variável correspondente. Né, uma mensagem e aí a variável quadrado, que é a que está armazenando o resultado dessa conta. Então, por exemplo, se o usuário digitou 2, né? O 2 é diferente de 0, então ele vai calcular o quadrado de 2.
Então, 2 elevado a 2 é 4. E aí, na mensagem, ele vai mostrar o quadrado do número 4 ou do número 2 é 4, tá? Na mensagem de saída, certo? Só que aqui, né, ele está fazendo a leitura do número fora aqui do enquanto e calculando aqui, mas para que ele leia um novo número e faça a comparação novamente, eu preciso que o usuário me digite um novo número aqui dentro. Então, eu posso copiar e colar, né, esse número aqui dentro. Eu vou dar um Ctrl G só para ele identar o meu código aqui, para a gente entender que todo esse bloco está dentro do enquanto, certo? Então, eu vou pedir para ele digitar um outro número aqui. E aí, né, conforme ele for digitando e o número sendo diferente de 0, ele retorna a comparação e executa o bloco novamente. Vamos ver se funcionou. Então, vou lá na executar, né, no algoritmo executar, e ele vai pedir para eu digitar um número. Então, vamos supor que eu digitei lá o número 2. Ele mostrou lá a mensagem, o quadrado do número 2 é 4. Só que a próxima mensagem, ela já saiu grudadinha aqui. Por quê? Eu preciso usar um escreva L para que ele possa quebrar uma linha antes de digitar o próximo número, tá? Antes de solicitar que o usuário digite o próximo número. Então, agora vai ficar melhor, né? A estética dele vai ficar melhor. Então, digite um número, digitei lá o número 2. Agora sim, ele mostrou a mensagem quebrando uma linha. Então, o quadrado do número 2 é 4. Aí ele pede aqui embaixo, ó, digite outro número, né? Outro número inteiro. Então, eu vou digitar o número 3. Ele deu aqui o resultado. O quadrado do número 3 é 9. Aí eu peço para ele digitar um outro número inteiro. Por exemplo, 5. Então, o quadrado de 5 é 25. E ele vai fazer isso, né, até que eu digite o número 0. Quando eu digitei 0, ele saiu da execução do bloco. Beleza? Então, ele está funcionando. E se o usuário digitar 0 na primeira vez? Também vai funcionar, né? Então, ele vai pedir para o usuário digitar um número. Se o usuário digitar 0, ele nem calcula o quadrado do número e já sai, né, da execução do programa. Tá? Então, ele está funcionando certinho. Então, o que o enunciado pediu foi isso. Agora, eu posso melhorar um pouco a aparência do meu algoritmo, né? Eu posso colocar, por exemplo, um comando escreva L aqui, para que a gente coloque um tracejado e coloque, por exemplo, o que faz o nosso algoritmo, para que o usuário saiba para que ele está digitando aquele número, tá? Então, eu vou colocar aqui uma mensagem, né, para que o usuário entenda o que o programa dele está executando, tá? Então, o meu programa, ele calcula o quadrado de um número positivo. Para sair, digite 0. Então, eu estou informando, né, ao usuário o que faz o meu algoritmo, o que faz o meu programa, tá? Então, para ficar mais bonitinho, eu posso colocar também aqui embaixo esse tracejado, né, para que ele fique como se fosse um cabeçalho, né? Para que o usuário visualize a mensagem antes de começar a executar, né, o programa. Então, ele vai mostrar aqui, ó, o cabeçalho agora, né? E aí ele começa a pedir o número. Posso melhorar ainda mais essa aparência, né? Colocando aqui também um tracejado quando o usuário, quando ele exibiu a mensagem para o usuário, né, do quadrado do número. E posso também pedir para ele só pular uma linha, por exemplo, aqui. Tá? Ou até mesmo ali, né, embaixo do nosso escreva L aqui do cabeçalho, para ele dar um distanciamento maior de uma linha para outra. Então, agora ele vai mostrar a mensagem, vai pular uma linha e aí ele começa a pedir para digitar um número. Então, vai digitando o número e observe que agora ele está bem separadinho todos os dados aí, né? Então, eu já sei que esse número se refere a esse valor aqui como resposta, tá? Então, agora
né? O nosso programa, ele funcionou bem bacaninha e espero que vocês tenham compreendido, né? Se tiver algum comentário, alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários do vídeo, deixa um joinha aí, né? Inscreve-se lá no canal para que a gente possa continuar fornecendo aí materiais através da plataforma do YouTube, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!